segunda, a gente vai ter hoje uma aula sobre cuidados paliativos com o Dr. Yuri, que vai nos traçar aí um panorama, né, Yuri, de cuidados em hematologia. Então, seja muito bem-vindo, Yuri. Fica com a palavra. Muito obrigado, Walter. Primeiro eu vou testar aqui ver está, se vocês estão conseguindo visualizar. Tudo bem? Sim, sim, O áudio está ok também? tá ok. Está Bom perfeito. dia. Então, bom dia. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço o convite do professor Walter para poder falar um pouco e novamente sobre cuidados paliativos. E o tema que a gente escolheu hoje foi para comentar sobre medidas para ampliar a integração dos cuidados paliativos à hematologia. E isso eu também resolvi denominar ou um paradoxo de um hematologista desaposentado, que é no meu caso. Eu acho que o PhD que eu tive uns anos atrás, ele está muito mais parecido com isso do que o que eu fiz alguns anos atrás. Inclusive, o hematologista é com H minúsculo. Estou recuperando aí a oportunidade de voltar a trabalhar como hematologista novamente. E não tem nenhum conflito de interesse, né, para apresentação. E falando sobre paradoxo, o que é o paradoxo? Paradoxo é um pensamento, proposição ou argumento que contraria princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Também pode ser considerada aparente falta de nexo, de lógica ou mesmo uma contradição. E também, por último, o raciocínio aparentemente bem fundamentado e coerente, embora esconda contradições decorrentes de uma análise insatisfatória de sua estrutura interna. Pode parecer que é, às vezes, uma tentativa de uma apresentação em filosofia, mas não é. É porque a hematologia se constitui num paradoxo dentro do que a gente entende como campo de atuação dos cuidados paliativos. E nessa questão aqui, entre a 1, a 2 e a 3, eu deixo para depois, no final, a gente decidir com o que se parece, né? Em especial porque eu, muitas vezes, né, nessa oportunidade de desaposentação da hematologia, isso foi muito pelo convite do Dr. Celso, assim também com a concordância da doutora Estela, eu voltei a fazer parte da escola de forma voluntária, e aí assumi ali a condução de alguns casos da interconsulta, e por algumas vezes eu tive a oportunidade de perceber que às vezes eu estava lá mais para explicar ou menos para explicar. Uma boa parte das vezes até mais para confundir, né? A Renata, a nossa residente, lembra bem dessas discussões e é algo que a gente conseguiu assim se divertir um pouco ao longo do tempo. Uma coisa também que a Interconsulta me fez feliz, especialmente na última semana, é que pela primeira vez, depois de 3 anos e 4 meses, houve uma proposta que partiu do residente em termos de cuidados paliativos. Eu achei isso assim sensacional, porque muitos já se falou sobre cuidados paliativos, seja aqui, seja em eventos, e eu percebo que essa intenção, ou essa decisão, essa lembrança de cuidados paliativos, ela muitas vezes não acontece. Eu fiquei muito contente, né? Nesse caso foi o Vitor, nosso residente, que analisou o quadro de uma paciente com anemia falciforme, e por mais que essa paciente estivesse nessa fase aqui já mais para o final de vida, e de fato ela entrou numa situação ainda de uma piora aguda, quer dizer, acelerou o seu processo, né, de passagem, foi bem lembrado. Melhor lembrar tardiamente do que nunca lembrar, porque algo que a gente pôde fazer já construiu um pouco, né, já abordou um pouco melhor o sofrimento, nem que seja o sofrimento da família, que é muito importante. E falando em família, eu sempre gosto de lembrar que a primeira pessoa que me lembrou da família foi a doutora Daisy, quando eu ainda era residente. Ela sempre perguntava da família, então foi as primeiras experiências que eu tive aí numa questão ainda embrionária dentro do meu percurso no paliativismo. E assim eu, mais uma vez, deixo um abraço para a doutora Deise, agradeço muito a oportunidade. Eu vejo que o hematologista é um indivíduo geralmente acolhedor, ele é geralmente compromissado,
ele é fiel aos seus princípios, ele é leal ao seu paciente, e é um indivíduo muito antenado, muitas vezes ligado à tecnologia, está sempre buscando atualização. E isso é uma impressão que eu tinha de mim mesmo quando eu era um hematologista com H maiúsculo, vamos dizer assim. E aí, depois de algum tempo, né, isso não é opinião minha, mas opinião que eu vejo em alguns artigos, inclusive apresentados no último congresso da Sociedade Americana de Hematologia, é que o hematologista também é permeado por uma incerteza em relação ao prognóstico, uma hesitação para conversar sobre cuidados de final de vida. Muitas vezes ele é otimista demais. Ele acredita que o prognóstico do paciente vai ser muito mais favorável do que aquilo que realmente acontece. Tem dificuldades, às vezes, de transmitir isso, uma questão de comunicação. Tem, portanto, desconforto de discutir assuntos relacionados à morte, né? E, às vezes, também isso é permeado por dificuldade de entender como é que funciona o processo, né, de condução dos casos de pacientes com doenças avançadas, aqueles casos que, em tese, são de indicação de cuidados paliativos. Isso aqui não é uma opinião minha, né? Isso é uma opinião que está descrita na ciência, na literatura. A gente pode discutir melhor no final se vocês concordam ou não com isso. Uma coisa que é também um paradoxo é que é colocado na cabeça das pessoas, né, de forma assim quase que uma ancoragem, é de que cuidados paliativos eles devem ser pensados quando a pessoa está numa fase bem avançada de uma doença ameaçadora de vida e ali existe, portanto, uma aplicação ideal para os cuidados paliativos. E a gente vê que, na verdade, isso não deve ser encarado dessa maneira. Os cuidados paliativos podem oferecer oportunidades de melhoria de tratamento em diversos aspectos que a gente vai conseguir perceber no decorrer dessa apresentação. Uma das coisas também que fica muito ancorado na cabeça do hematologista, essa figura aqui também é tirada de um artigo que trata de doenças hematológicas, é de que quando a gente indica cuidado paliativo, parece que a gente está separando a via. Nós estávamos caminhando com uma intenção curativa, e a partir do momento que se fala de cuidados paliativos, parece que a gente está desistindo da vida curativa. E, na verdade, cuidado paliativo não é isso. Cuidado paliativo é algo mais abrangente. Cuidado paliativo é algo que, como eu costumo dizer muitas vezes nas minhas apresentações, quando eu vou apresentar o conceito e as letras de tamanhos maiores ou menores, que eles são uma abordagem, ou seja, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de atuar em relação a doenças ameaçadoras de vida, buscando a melhoria da qualidade de vida. E cada vez que eu revisito esse conceito, eu vou descobrindo coisa nova. Houve época que eu me apoiava muito lá na frase, na parte final da frase, o controle dos sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Mas depois de algum tempo eu fui percebendo que cuidados paliativos é muito mais uma intenção, uma abordagem, né? Portanto, algo que pode auxiliar num plano de cuidados, né? E ali, no meio dessa frase, a gente vê uma coisa interessante que eu destaquei um pouquinho também, que é a identificação precoce. Se eu tenho como um mote em buscar uma identificação precoce, por que não também uma execução precoce? Então, a cada vez que revisito esse conceito, eu vou me lembrando de coisas do passado que vão me ajudando a construir, a refinar o meu modelo assistencial. E os cuidados paliativos, eles não são relacionados a câncer, não são relacionados a questões de doenças terminais, né? A gente não vê isso aqui no conceito. E cuidados paliativos, por incrível que pareça, eles também não são eternos, ad infinito. Muitas vezes colocado na cabeça das pessoas que os cuidados paliativos são uma situação perene, quer dizer, entrou em cuidado paliativo, não sai nunca mais. E quem faz cuidado paliativo sabe que consegue, inclusive, dar alta para os pacientes. Sabe que, numa parceria com uma intenção curativa, né, essa alta é possível. E um eventual retorno também pode acontecer, como a gente vai ver daqui a pouco. Cuidados paliativos, por entanto, têm foco na melhoria da qualidade de vida. Isso não muda a intenção, não anula a questão inicial, que seja o desejo curativo. É apenas uma abordagem, apenas um apoio, né? E
Outra situação curiosa da hematologia é que quando a gente compara ela com a oncologia enquanto especialidade, e se a gente faz um paralelo entre as doenças benignas de cada uma, a gente percebe que as doenças benignas da hematologia possuem uma morbimortalidade muito maior do que as benignas da oncologia. Então, isso aqui também está dentro de um dos itens desse paradoxo que a gente vai discutir no decorrer dessa apresentação. E quando a gente faz o foco na oncohematologia, quer dizer, comparando as doenças benignas da hematologia com as malignas da própria hematologia, a gente percebe que a mortalidade continua sendo alta. Então, é aquela história de que achar que cuidado paliativo é algo relacionado à doença oncológica em fase final de vida, não. Nós temos vários exemplos aqui, né? A gente pode citar anemia falciforme, a gente pode citar PTT, a gente pode citar talassemia, e por que não doenças que às vezes são esquecidas, como a telangiectasia hemorrágica hereditária. Do lado das malignas, nós temos as doenças propriamente ditas e temos também as ferramentas de tratamento, que por sua vez aportam situações novas que podem gerar sofrimento, podem gerar sintomas diversos e que às vezes o hematologista não se sentindo totalmente confortável para manejar isso tudo, pode lançar a mão de cuidados paliativos também, quer dizer, um suporte, né, com a intenção paliativa, seja exercido por ele mesmo ou por outra pessoa, para poder dar assistência, como, por exemplo, a doença do enxerto contra o hospedeiro, né, de morbimortalidade importante, como, por exemplo, uma síndrome de liberação de citocinas, né, no caso da terapia de células T quiméricas. E por aí vai. Então, são vários paradoxos que a gente percebe no decorrer do tempo, de que cuidados paliativos estão mais próximos da hematologia do que você imagina. Uma coisa também curiosa, né, voltando com essa chamada ancoragem da hematologia ou da oncohematologia, né, com cuidados paliativos, essa aqui é uma flutuação da trajetória clínica de uma pessoa que, por exemplo, pode ser um personagem, né, um indivíduo enfrentando uma leucemia aguda. Por exemplo, pode ser um indivíduo enfrentando um mieloma múltiplo, por sucessivas fases de tratamento e de internação, por exemplo, a fase do transplante autólogo, né? Ou, eventualmente, a fase de uma terapia com células T quiméricas. E isso não é uma exclusividade, portanto, do cenário onquematológico. Se a gente tirar o que está escrito aqui como doença agressiva, oncológica, né, com tratamento de alta intensidade, se a gente apagar isso aqui e olhar para essa mesma trajetória, isso pode ser uma PTT, isso pode ser uma anemia falciforme, isso pode ser uma telangiectasia hemorrágica hereditária. Então, de maneira geral, a hematologia oferece para a gente um pano de fundo em que os cuidados paliativos podem ser utilizados em qualquer momento. Ah, importante também dizer, cuidados paliativos não são uma especialidade. Volto a dizer, são um mecanismo de uma abordagem terapêutica. Então, o hematologista pode, por si só, também fazer cuidados paliativos. Depende, no entanto, do que ele pretende, depende do alvo, né? No passado, quando se pensava em cuidados paliativos, né, um passado até recente, se pensava muitas vezes em começar os cuidados paliativos quando as doenças estavam numa progressão sintomática, né? Então, indivíduos que tinham esse modo de pensar, de repente eles mesmos, como eu, Jauari aí, né, que em 2020 fez aí esse estudo com linfomas indolentes e com LLC, em 2021 ele fez um outro estudo focando a introdução precoce dos cuidados paliativos, ou seja, uma integração mais, mais próxima do diagnóstico, né? Então ele mesmo mudou o modelo de pensar e é uma coisa natural da vida, isso acontece com todos nós nos nossos dias, na nossa assistência. E ele, nesse trabalho de 2021, ele analisou ali cerca de mais ou menos uns 150 pacientes com leucemia mieloide aguda, dividindo 74 para cuidados habituais e 86 para cuidados paliativos integrados de maneira precoce. Ele avaliou esse grupo de pacientes durante 24 semanas, o número de pacientes que completaram o tratamento, que saíram do tratamento, que recusaram o tratamento, que morreram durante o tratamento, ele foi mais ou menos semelhante nos dois grupos. E o que ele observou
é que em medidas de qualidade de vida, né, como ditas aqui, índices para avaliar a qualidade de vida, questões, scores de avaliação de ansiedade ou de depressão, né? Scores de avaliação de carga sintomática, carga de doença, ou mesmo scores de avaliação de distúrbios, né, de estresse pós-traumático, né, que são às vezes muito comuns nos nossos pacientes, sejam eles no contexto da oncologia ou nas doenças benignas. Ele percebeu que quando ele aplicou os cuidados paliativos de maneira precoce, ou integrou mais precocemente, os desfechos foram mais favoráveis, né? Independente de qualquer medida que foi analisada. Uma outra forma de olhar isso aqui, a gente vê as bolinhas azuis, escuras, são de cuidados habituais, e as bolinhas laranjas de cuidados paliativos precoces. Então, quando a gente analisa a qualidade de vida, né, na letra A, né, quem teve a intervenção precoce teve um índice de qualidade de vida melhor. Quando a gente analisa na letra B a questão relacionada à diminuição do índice ou dos scores de depressão, né, a gente percebeu que quem recebeu cuidado paliativo integrado de maneira precoce teve uma evolução mais favorável. E é curioso que não importa a escala, que quando a gente troca a escala de avaliação de depressão, por exemplo, aqui, a outra escala, que é a letra C, o resultado foi semelhante. E quando a gente analisa em cenários de distúrbios, né, de associação, né, ou adaptativos, a gente percebe que os resultados também são muito parecidos. Ou seja, qual a conclusão que ele chegou? Que a introdução de cuidados paliativos de maneira precoce na leucemia aguda, ela é bastante favorável. E isso também foi observado em outros trabalhos quando analisado somente no contexto do transplante de medula óssea, ou transplante de células-tronco, ou células progenitoras hematopoéticas. De maneira geral, melhora-se a qualidade de vida, diminui a carga de sintomas de depressão, de ansiedade, diminui também o estresse pós-traumático, que é muito comum nesses pacientes, seja pela notícia da doença, seja pela ansiedade da internação, do isolamento social, seja por questões relacionadas à discussão, que aqui ele sinalizou bem, melhora inclusive a interação, o vínculo, né, com a pessoa, diminui as cargas emocionais de maneira geral, de maneira que promova que as discussões sobre final de vida aconteçam de maneira mais natural. E também percebeu que o uso de quimioterapia, né, em fases mais avançadas, o que a gente ainda vê que é comum, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, a gente percebe que às vezes o indivíduo está numa fase muito avançada, mas ainda existe uma obstinação terapêutica, quer dizer, colocando acima de tudo um desejo desenfreado de controlar um problema biológico ou um sintoma físico. E aí, no final das contas, a conclusão foi que cuidados paliativos melhora o manejo de sintomas, facilita o enfrentamento da doença, ajuda na questão de ajustes durante o tratamento, né? Também melhora o entendimento em relação ao prognóstico para os dois lados, seja para a equipe médica, seja para os pacientes. E, antes, assim, o que eles falam last but not least, né? Uma coisa extremamente importante é que melhora a questão da comunicação. E a gente vai ver o tanto que isso faz diferença. Uma outra questão ainda também do paradoxo, quem ainda não sabe, mas nós tivemos a nossa única representante no Congresso Mundial de Doença Falciforme, que foi recente em junho, né? A única representante não foi só da escola, não, a única representante brasileira, tá? Então, ela esteve ali presente e, curiosamente, por mais que se pareça que a anemia falciforme, ou a doença falciforme, seja um modelo ideal para a introdução precoce da integração dos cuidados paliativos, esse congresso inteiro ninguém discutiu isso. Ninguém discutiu isso. Não houve nenhuma sessão específica para o tema. Então, se às vezes os cuidados paliativos foram abordados de uma maneira assim mais superficial. Então, a gente percebe que, apesar, né, de tanto se falar em cuidados paliativos, a ficha não cai ainda, né, da maneira que deveria. E a gente
também percebe que em cenários ideais, como a doença falciforme, às vezes fica discutido para depois. Discute-se, por exemplo, questões outras, como inovações terapêuticas, terapias farmacológicas, situações relacionadas, às vezes, ao enfrentamento de problemas emocionais específicos, mas não o todo, né? Não se integra os cuidados paliativos da maneira que deveria. E, mais uma vez, parabéns para a doutora Estela, pela essa participação, que, sem dúvida, assim, fez uma diferença muito grande. E acredito que a gente deve usar muito do trabalho que ela faz, né? Eu sou suspeito para falar, estou com ela lá todas as segundas-feiras, mas é um trabalho muito bonito e que ajuda muito a vida das pessoas. Ela já faz cuidado paliativo há muito tempo e, às vezes, ela nem sabia disso. A outra coisa é quando a gente ainda analisa essas questões do paradoxo entre a hematologia e os cuidados paliativos. Isso aqui é um estudo feito na Alemanha, entre médicos alemães, a sua grande maioria de hematologistas, que faziam oncohematologia, e alguns pacientes, não, alguns médicos eram clínicos gerais. Mas, de toda forma, num questionário que foi ali distribuído, observou-se o quê? Essas perguntas que estão do lado esquerdo, elas geralmente têm um direcionamento negativo. Aquelas que têm direcionamento positivo estão marcadas aí. E o que está do lado direito, em tons azuis, o, o que está em azul mais escuro é aquilo que está mais perto da concordância, e que está em azul mais claro, mais perto da discordância. Então, se você tem uma pergunta negativa e tem mais discordância, soma ponto favorável. Se você tem uma pergunta positiva e tem mais ponto do lado da concordância, soma ponto favorável. E aqui a gente percebe, por exemplo, perguntado para as pessoas, né, para esses onquematologistas, a maioria, eram quase 200 pessoas. Sentem que tem pouco cuidado, pouco tempo para exercer cuidado paliativo? A maioria não concordou muito, então isso somou positivamente. Exercer cuidado paliativo ou indicar cuidado paliativo tem algum impacto emocional em você? A maioria não concordou. Então são coisas positivas, né? Então as pessoas se sentem mais à vontade em conversar sobre cuidados paliativos. Aí a outra pergunta que veio na sequência é: você se sente capaz para tratar sintomas físicos como parte dos cuidados paliativos? A maioria já concordou bastante. Esse é um outro fator interessante. Mas isso está muitas vezes relacionado a sintomas físicos. A grande parte dos hematologistas ainda não se sente à vontade de tratar problemas emocionais, problemas sociais e muito menos ainda problemas espirituais. Se quer abordar esse assunto. Tem seus tabus, tem as suas crenças próprias, né? E muitas vezes isso acaba atrapalhando um pouco a entrada dos cuidados paliativos dentro do circuito do tratamento hematológico. Por outro lado, a gente percebe que, em relação a perguntas, por exemplo, da capacidade assim de você perceber que seus colegas têm na rotina uma abordagem, né, do tema de cuidados paliativos, né, a maioria continua dizendo de maneira positiva. Então, por que que ainda se faz pouco? A gente vai ver daqui a pouco por quê. Quando a gente muda o foco da pergunta, né, perguntando se você, para o colega hematologista, se ele referencia os pacientes para cuidados paliativos, aí é analisado se ele sente que os cuidados paliativos têm critérios muito restritivos para que seja referenciado, se ele conhece pouca gente especializada, se ele tem noção do tempo ideal para poder encaminhar, né? Se ele tem uma percepção negativa por lado do paciente quando é indicado cuidado paliativo, se, no caso da demora de cuidado paliativo, se ele percebe que essa demora tem um impacto favorável ou não, se ele tem, às vezes, uma percepção um pouco ainda pequena, né, de toda a amplitude dos cuidados paliativos nos cuidados, a maioria dessas perguntas negativas foram respondidas com discordância, ou seja, né, a gente percebe que os casos, ainda de maneira geral, eles têm passados assim na cabeça da maioria das pessoas. A maioria das pessoas considera de forma natural
essa questão de pensar ou de indicar cuidados paliativos. Mas ainda assim, por que que não indicam precocemente, né? Outro dado também avaliado nesse trabalho foi entender, né, como é o profissional hematologista trabalhar em conjunto com pessoas ou com personagens ou com indivíduos que fazem parte de uma equipe de cuidados paliativos. Também perguntas com cunho negativo. Se percebia que existia falta de protocolo, se existia questões relacionadas à confusão, né, entre as equipes. A maioria discordou. E ainda assim se pergunta por que que com tudo isso, né, as pessoas ainda têm uma tendência a indicar cuidados paliativos de maneira tardia. Isso está dentro do nosso paradoxo aqui. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender é até mesmo como ou como são, como se distribuem os níveis de cuidados paliativos entre primário, secundário e terciário. Para isso, para o hematologista, por exemplo, para o nível primário, ele depende só de um interesse genuíno e depende também de ter tempo para que ele possa trabalhar. Em relação a questões de níveis secundários e níveis terciários, ele depende muitas vezes de outras pessoas e depende também da sua disposição, porque às vezes ele não está assim numa situação que ele se sente tão à vontade, seja por questão de conhecimento, seja por questão de habilidade, ou seja porque ele não tem dentro da sua agenda a possibilidade de trabalhar com cuidados paliativos ou de cooperar com cuidados paliativos. E uma das coisas que dificulta muito isso é porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de começar as conversas. Em um trabalho publicado pelo Dr. Daniel Forte, né, que muitos de vocês já conhecem, né, esse trabalho é um dos mais lidos, né, na literatura médica do ano passado. É uma das coisas que estabelece muito essa interação entre a hematologia e os cuidados paliativos é a abordagem das questões emocionais. E para essas questões emocionais, você tem que ter perguntas abertas, perguntas amplas. Você tem que interagir, né, com o paciente de uma maneira um pouco mais abrangente. Você tem que ter tempo para isso, você tem que ter disposição, você tem que ter disponibilidade, né? E você tem que gerar uma ressonância entre o que está sendo percebido pelo paciente e isso reflete na sua própria percepção. No final das contas, o cuidado paliativo, ele acaba sendo uma via de mão dupla, e não aquela separação que a gente percebeu lá no começo, aquela ancoragem. E essas questões emocionais, elas fazem parte do dia a dia de todas as pessoas. Grande parte de nós, hematologistas que estamos aqui, já formados ou em formação, a gente escolheu hematologia por uma questão emocional. A gente exerce a hematologia por uma questão emocional. A gente teve um exemplo de alguém, a gente foi inspirado por alguma pessoa, alguma situação, ou por um drama pessoal, né? E a gente tende a achar que as emoções não fazem parte da nossa vida, mas elas são direcionadoras da maioria das nossas decisões, né? Inclusive como a gente vai como vai conduzir o nosso plano de cuidados. Um outro paradoxo é que nos cuidados paliativos, se você imagina, se você considera que você pode colocar, introduzir ele numa fase mais precoce, fazendo parte de um plano de cuidados e não sendo uma situação de autoexclusão, né? Você vai perceber que o tempo fala a seu favor. Porque uma das coisas que a gente tem hoje muito em discussão é a questão do tempo. O tempo talvez seja o nosso ativo mais importante. Porque se a gente está hoje aqui, estamos bem de saúde, estamos com um planejamento de uma viagem para a semana que vem, aí de repente no início da semana que vem, a viagem planejada para o final, você está sentindo um mal-estar que você nunca teve na vida. Resolve procurar uma, um atendimento, um pronto atendimento. Lá são coletados exames e de repente se descobre que você tem uma leucemia aguda, a sua viagem provavelmente vai ser replanejada. Ou seja, o tempo é muito importante e a vida às vezes acaba num minuto. Para quem não leu ainda, a doutora Sandra está aqui
assistindo também, comentei com ela esses dias sobre um livro chamado O Ano do Pensamento Mágico. Então, está ali dizendo, né, que a vida pode acabar num instante. E no caso da gente que é profissional, nós temos que tentar trabalhar com o tempo ao nosso favor. Se a gente entrar com cuidado paliativo na fase muito final, a gente pouco pode fazer. Fazer algo é melhor do que não fazer nada. Mas a gente fazer com um tempo mais disponível, com melhor programação, o desfecho certamente será diferente, tá? E isso é algo que a integração precoce nos facilita bastante. Outra questão do paradoxo é isso aqui. As pessoas acham que cuidados paliativos, assim, entrou em cuidado paliativo, não sai nunca mais. E não é bem assim. Cuidado paliativo é uma abordagem, é uma forma, é um momento de tratamento que ele pode ser transitório, ele pode ser recorrente, e ele pode ser perene, ele pode ser infinito, até o dia que a pessoa não está aqui nessa vida mais. Então, exemplos aqui. Paciente número 1 é um paciente hematológico. Ele é portador de anemia falciforme. Ele é um paciente que ele pode ser manejado pelo hematologista, referenciado para um cuidado especializado em medicina paliativa, em fases diferentes da vida. Por que não colocar no paciente um paciente com mieloma múltiplo, com indicação de transplante? Por que não colocar no paciente um paciente com uma leucemia aguda? Né? Paciente número 2 é um indivíduo, por exemplo, que aparentemente as suas esferas emocionais, as suas esferas é, sociais, as suas esferas espirituais, ou até mesmo as físicas, tinham uma baixa carga, né, sintomática, e começou a ser manejada apenas pelo hematologista. Vamos dizer que ele tem uma doença de Hodgkin com alta curabilidade. De repente, passado algum tempo, é uma mulher, começa a fazer uma quimioterapia, o cabelo cai, ela começa a ter distúrbios, né, de comportamento, distúrbios associativos, né, como se fosse um transtorno do estresse pós-traumático com isso. E às vezes o hematologista não se sente à vontade, não se sente capaz de abordar tudo e referencia temporariamente essa paciente para uma equipe especializada. Mas depois, com o passar do tempo, com o tratamento, com terapia cognitiva comportamental, ela volta, né, para o cuidado exclusivo, pelo menos predominante, do hematologista, e por aí vai. Lá na frente ela arruma um outro problema, pode ser uma recidiva da doença, pode ser uma segunda neoplasia, ou pode ser uma perda de um familiar que ela ressentiu isso bastante. O número 3 pode ser um portador de LLC, com fatores de bom prognóstico, que não tem grande carga de comorbidade, e de repente, uma abordagem mais simples em nível primário do próprio hematologista já é suficiente. Mas mesmo assim, ele deve revisitar essas questões com o paciente a cada dia que ele volta. O número 4 é um indivíduo que pode ser também um portador de anemia falciforme. Um indivíduo que às vezes tem problemas sociais importantíssimos. É muito comum no nosso ambulatório ver gente que chega lá de manhã e não tem o que comer, está sem emprego, tem uma situação social complicada, tem uma questão, muitas vezes, emocional também, que não deixa a pessoa se sentir melhor, gera muito sofrimento. E esse indivíduo, então, portanto, é um indivíduo que tem toda indicação para entrar num contexto de cuidado paliativo e permanecer, né, até que se prove o contrário, né? Como também pode ser um indivíduo que tem uma mielodisplasia de alto risco, mas tem 70 e alguns anos, né? E não seja pela idade, mas ele tem também várias comorbidades, ele tem Parkinson, ele tem um distúrbio cognitivo leve, ele é um indivíduo que tem um diabetes, ele tem uma polifarmácia. E esse indivíduo é aquele que você vai falar assim, bom, eu vou fazer um tratamento, eu vou propor um tratamento com intenção curativa, e por que não já começar os cuidados paliativos de maneira precoce? Mas tudo isso depende de uma situação de recolher algumas âncoras, de quebrar alguns preconceitos e tratar com naturalidade o problema. O Dr. Dante me perguntou uma vez, quando eu falei de cuidado paliativo, quem é que indica e quando é que indica cuidado paliativo? Então, o quando depende muito do quem, né? Eu disse isso a ele naquela ocasião e repito aqui.
Porque quem indica cuidado paliativo, ou quem é o termômetro, entre aspas, é o paciente. É a situação do entorno do paciente. Não é necessariamente a doença, é toda uma composição, né? E se a gente não fizer desse jeito, se a gente não começar a pensar assim, o que a gente percebe é que a jornada do paciente hematológico vai continuar sendo a mesma. As conversas difíceis vão ficando para os momentos finais. Até lá, o indivíduo já usou grandemente, né, o sistema de saúde, com uso, às vezes, assim, não muito racional do sistema, e esse indivíduo vai se encontrar frequentemente, né, com uma carga não só tumoral, não só da doença biológica, mas uma carga de doença geral, uma dor total, né, de maneira bem ampla. E isso ainda é quando a gente não vai considerar assuntos sobre as questões assim habituais de deslocamento da pessoa até o consultório, né, o trânsito que ele pega, os problemas que estão ali no entorno dele, pessoas que deixam de trabalhar para poder cuidar dele, aí a casa começa a ter uma falta de renda, de suporte financeiro para assim sustentar as questões que outrora eram consideradas naturais, né? E ainda tem questões relacionadas às transfusões, que nós vamos discutir daqui a pouquinho também. O paciente também é um personagem, né, que a gente considera nesse paradoxo. Por quê? Ele próprio, por não receber ou não se colocar numa situação favorável para boas conversas, ele também pode ter um entendimento do prognóstico dele de uma maneira não alinhada com a realidade. Ele pode ter também as suas dificuldades de comunicação, ele pode ter também os seus medos de perguntar a respeito do que pode vir pela frente, né? Perguntar sobre a morte. Isso também dificulta muito ali todo o cenário que é onde o pensamento, né, a lembrança do jeito de abordar como os cuidados paliativos fazem, podem fazer a diferença. E o paciente também, muitas vezes, tem a sua própria busca obstinada pela sobrevivência. Ele entende que ele talvez deveria morrer velhinho, dormindo na cama, e não relacionado a uma doença que deixa grande sofrimento, uma doença que muda os planos da vida dele, muitas vezes de forma brusca. O paciente, por sua vez, também, ele é focado no laboratório. Quem já não teve casos aqui que o paciente entra na primeira consulta, já vem com aquele pacote de exame, já bota em cima da mesa e começa a falar, doutor, trouxe meus exames para você ver. E outras vezes ele se sente ofendido, né, quando você não pede exames a mais. Então, isso também é uma coisa curiosa, né? Outro dia a doutora Sandra comentou isso comigo também, e vale a pena mencionar aqui. Uma outra coisa também que é avaliado pela questão dos cuidados paliativos é a habilidade ou não de o paciente ter uma boa condição de cuidar das coisas dele em casa. Como é que é a situação social? Como é que é o ambiente desse paciente? É favorável ou não? Ele vive sozinho ou não? Como é que é a rede dele de apoio, né? E também um dado importante é a sensação de segurança do paciente no sistema de saúde, não é bem no hospital, mas também no ambulatório, aonde ele está sendo atendido. Se ele sente segurança nisso. E essa questão de segurança tem muito a ver com aquela questão também da abordagem, da criação de vínculo e da ressonância emocional. Essa situação, né, é uma situação que parece muitas vezes relacionada ao sistema de saúde, mas também pode estar relacionada ao paciente. Muitas vezes o que nós aprendemos no nosso curso de medicina, o que a gente vê no simpósio, o que a gente vê nos congressos, é a gente buscar ferramentas de diagnósticos de propedêutica complementar e o que acaba nos trazendo ao esquecimento do personagem principal de toda essa história. E às vezes ele mesmo se esquece de si, às vezes ele acha que tudo está no exame. E quando a gente olha, né, é, o indivíduo como um todo, ele tem sintomas, ou tem uma dimensão física, tem uma dimensão emocional, e tem uma social, e tem uma espiritual, e também uma de informação. E se a gente analisar, quando a gente pesca cada um desses sintomas relacionados em cada dimensão aqui, são pouquíssimos deles que são traduzidos em exames. Quem sabe traduzir uma dor por exame, por exemplo?
Quem sabe traduzir uma depressão por exame? Quem sabe avaliar questões sociais com exames? Ou questões relacionadas ao significado, à dignidade, à esperança da pessoa, questões da espiritualidade. Exames não dizem isso, né? E muito menos quando a gente vai analisar as questões relacionadas à informação. Porque a informação, que eu destaco aqui, é algo extremamente importante. Já falei isso várias vezes e continuarei falando. Não sei qual é o primeiro problema do mundo, mas o segundo é a comunicação. E nessas questões relacionadas à informação e comunicação, muito se pode melhorar, porque nós podemos abordar sofrimentos emocionais, melhorá-los. Nós podemos ter, por exemplo, daquele paciente 2 ou daquela paciente 2 com linfoma de Hodgkin, uma situação altamente curável, mas que de repente ela se esbarra com problemas emocionais. Ela cura do problema físico, mas o emocional pode ficar. E isso tem um impacto negativo no desfecho, né? Se a gente não tratar isso de uma maneira adequada, nós também podemos não cumprir o nosso papel de cuidadores da saúde. Como eu mostrei antes, aquele estudo alemão, aqui está outro pedaço dele, que apesar daquilo tudo, de toda a consciência, né, que pelo menos os alemães parecem ter a respeito do que são cuidados paliativos, né, da naturalidade que parece ser a abordagem precoce de cuidados paliativos na rotina deles, na maioria das vezes, eles só entram nesse assunto quando os objetivos de tratamento mudam. Exemplo, começam com um escopo totalmente curativo, aí de repente o paciente não responde, a doença é refratária, aí ele vai começar a falar cuidados paliativos. Por exemplo, ele tem uma situação em que a doença já estava em remissão, é doença recidiva, né? Isso é uma coisa muito comum. A gente percebe que mesmo lá, com todas aquelas outras respostas interessantes e positivas a favor da integração precoce, na verdade, os cuidados paliativos são abordados no início do tratamento, uma parte muito pequena, em cerca de um terço dos casos. Esse também é mais um dos paradoxos que existem aí no nosso dia a dia, no mundo real. E nesse caso, parece que é a única situação em que o Brasil está ganhando da Alemanha. Só lembrando e também parabenizando que o Comitê de Cuidados Paliativos foi criado na BHH na gestão do Dr. Dante, em 2018. E isso tem aberto um canal, né, de conhecimento, de experiência da comunidade hematológica no Brasil de maneira assim totalmente diferenciada. Não é só em relação à Alemanha, não, mas em relação a vários países. E aqui nos cuidados paliativos, né, ou melhor dizendo, nesse comitê, nós temos um egresso, um ex-residente da nossa querida Escola Paulista de Medicina, que é o Paulo Novita, né, que é um personagem assim sensacional. Quem não conhece o trabalho dele deveria acompanhar um pouco melhor, né? Ele está sempre por ali. E existem outros também personagens desse comitê de cuidados paliativos que têm trazido as suas contribuições e são contribuições importantes. Por exemplo, esse artigo publicado na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ele traz um resumo de por que iniciar os cuidados paliativos de maneira precoce. É um trabalho muito bacana, é um trabalho que é um pontapé, que na verdade ele não é assim um inicial, mas é um secundário, quer dizer, é uma amplificação do inicial que o Dr. Dante começou há uns anos atrás e que ajuda a divulgar melhor os cuidados paliativos, se pensar melhor nas situações de o que, né, se faz, o porquê se faz, o quando, o quanto custa, o como se faz, né, entre outras ferramentas da administração, da gestão e, no caso dos médicos, o nosso plano de cuidados. Uma coisa que nós não podemos esquecer é a questão do sistema. O sistema é a mão invisível, né? Aquilo que às vezes está ali para ajudar ou às vezes para atrapalhar. E quando a gente analisa o sistema, o nosso sistema, infelizmente, ele copia muito do que vem da literatura americana. E lá na literatura americana, cuidados paliativos é uma escolha dicotômica, aquilo como eu mostrei no começo. Quem está em cuidados paliativos, geralmente, não recebe mais transfusões, porque, para alguns planos de saúde lá,
as transfusões são terapias modificadoras de doença. Então, se a opção foi para ou em prol de cuidados paliativos, não se autoriza. Outro cenário é que esses indivíduos, especialmente lá, que quando se faz a famosa pergunta, você acha que seu paciente pode morrer nos próximos 6 meses? E que você responde sim, e que esse indivíduo tem um entendimento que ele merece ser abordado com cuidados paliativos, muitas vezes esse indivíduo ele entra no sistema de cuidados que se chama hospice. Hospice não é uma instituição física, é um sistema de cuidados e que ali ocorre, né, acontece uma remuneração por pacote, onde as transfusões, na maior parte das vezes, elas não estão incluídas. Então, por isso que se existe essa dúvida. Eu posso fazer transfusões enquanto estou fazendo cuidado paliativo? Sim, você pode. Se você percebe que o indivíduo pode melhorar e se você valida depois da transfusão que o indivíduo melhora, por que não continuar as transfusões, né? E isso é mais um dos vários problemas que estabelece esse paradoxo entre o pensamento hematológico e a abordagem precoce ou abordagem em qualquer momento de cuidados paliativos. Aqui é a famosa pergunta, a pergunta que parece ser divisor de águas. E espero que um dia essa pergunta não seja não tenha uma resposta absoluta para se pensar em cuidados paliativos, que ela seja apenas é, respondida de maneira relativa e que nos ajude à integração mais precoce. Então, no final das contas, a gente já está caminhando para o final da aula. Os cuidados paliativos, eles parecem que, quando integrados de maneira precoce, eles têm uma mudança de cenário entre uma dicotomia para uma integração. Eles devem andar juntos, caminhando em conjunto com as intenções curativas, fazendo as adaptações necessárias. Nenhuma coisa, nem outra coisa fazendo invalidação de cada qual. Deve caminhar no mesmo sentido, buscando melhorar o que é a qualidade de vida para o paciente. Curiosamente, esse trabalho que eu, no caso aqui, modifiquei a foto do meio, ele traz um cenário muito focado na oncohematologia, né? E algo que a gente não deve deixar de lembrar é que a oncohematologia e, às vezes, também a hematologia benigna, ela é permeada por doenças que têm trajetórias que podem, de repente, fazer mudanças, né, de uma hora para outra. E também tem um cenário do avanço tecnológico, porque você tem sempre terapias novas chegando que podem mudar as suas perspectivas. Portanto, lembrar que eu tenho um plano de cuidados integrados entre hematologia e cuidados paliativos, eu tenho que reacessar esse plano de tempos em tempos, de acordo também com a evolução da doença. Lembrar também que o que eu vou fazer, o porquê eu vou fazer, quem eu vou chamar, quando eu vou começar, como eu vou fazer, onde eu vou fazer e o quanto custa, e esse quanto custa também é muito importante, para eu decidir qual é a composição, porque é muito bonito você ver toda essa órbita ao redor do paciente, né? Com vários personagens da equipe multi. Mas a gente não precisa, às vezes, disso tudo, ou às vezes a gente não tem quem custeia isso tudo. Mas o importante é pensar que você, às vezes, sozinho, já pode ser o início de alguma coisa importante, que fará a diferença na vida do seu paciente e na sua também. Ressonância emocional, como eu falei há pouco tempo atrás. Nós ainda temos um cenário que é uma oportunidade de melhoria, que quando a gente compara as menções a cuidados paliativos nas principais revistas oncológicas versus as revistas hematológicas, nós hematologistas ainda estamos num cenário muito atrasado. A outra coisa é que existe um foco, ou um hiperfoco nas doenças oncohematológicas, quando a gente fala em cuidados paliativos. Por incrível que pareça, as doenças benignas ainda merecem ocupar mais espaço. E aqui pode ser um campo de inovação, um campo de atuação que pode partir de indivíduos aqui dentro da escola ou no seu consultório particular ou em outras instituições. Basta querer começar, basta ter um interesse legítimo, tá? E aqui um exemplo de equidade. Eu falei da desigualdade entre as doenças oncológicas e as doenças benignas, né?
E aqui um exemplo de equidade feito pela BHH, onde existem profissionais de diversas áreas abordando temas diferentes, doenças diferentes, incluindo aqui o Dr. Daniel Forte, que participou desse último congresso que teve no ano passado. Mais uma vez, a BHH sendo um exemplo, uma referência para todos nós. Só lembrando que lá nos anos 60, uma pessoa resolveu inovar, né? Essa aqui é a mãe dos cuidados paliativos, eu sempre presto um período de homenagem a ela, onde ela integrou o entendimento que o ser humano é um indivíduo com dimensão física, emocional, social e espiritual. E é espiritual que menos se fala, que é que menos se conhece, mas pode ser aí algo muito importante no entendimento do indivíduo como um todo. Não estou usando aqui a Bíblia como uma fonte religiosa, mas uma fonte histórica. A gente vê lá em Provérbios, né, capítulo 18, versículo 14: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, para quem acha que isso não faz parte da vida, ou às vezes da vida de uma pessoa, isso pode fazer uma parte importante. E vale a pena também entender dessa pessoa o quanto aquilo faz, porque tem gente que, por exemplo, não acredita nisso. Não é que você vai perder tempo em continuar abordando esse tipo de coisa, mas você tem que ter a sua sensibilidade de respeitar o próximo para melhorar a ressonância emocional, o vínculo entre as partes. Outro exemplo aqui que existem alguns trabalhos no âmbito da espiritualidade e também em relação a cuidados paliativos que mostram que a receptividade para cuidados de fim de vida, a menor utilização de terapias agressivas, inclusive de morte em UTI, acontece quando a equipe médica é bem treinada em questões de espiritualidade. E por que não você ser um exemplo? Se você está sozinho e acredita que isso faz diferença, por que não começar? Colocar, portanto, o indivíduo no centro de tudo. Se você quer colocar ele no centro dos sintomas biológicos ou dos emocionais, ou da questão social, por que também não colocar nos quesitos da espiritualidade? E como eu disse, você pode, se tiver sozinho, não tiver uma equipe não tiver uma estrutura toda, né, para poder fazer, você pode começar um questionário que você aborda a questão da espiritualidade, pode ser qualquer um desses dois, são as duas ferramentas mais utilizadas, é um questionário que dura de 2 a 3 minutos, como bem lembrou a doutora Estela outro dia, numa aula que a gente comentou, num curso que ela está promovendo junto com a doutora Sandra e outras pessoas, aí de espiritualidade, ou da importância da espiritualidade na medicina. Então, ficam aqui, né, ou fica aqui a dica do FICA e a dica do Hope. O FICA para quem tem uma abordagem mais é, perfil embasada na religiosidade, e o Hope para quem quer deixar o assunto da religiosidade um pouquinho para depois. E concluindo, uma coisa que eu acho que é importante nós considerarmos é que, antes de mais nada, a gente tem que ter o interesse genuíno e saber ouvir o paciente, compreender os objetivos, seus anseios e seus interesses. Porque tem coisa que o paciente não interessa em saber. Você tem que respeitar isso. Compartilhar, confirmar e respeitar as decisões do paciente. Um exemplo que eu costumo sempre colocar é que, para mim, testemunho de Jeová é uma diretriz antecipada de vontade. E por que não, né, respeitar? Eu tenho dificuldade de respeitar as decisões quando é para um indivíduo que não decide por si, como uma criança, filhos de testemunha de Jeová. Mas quando é para ele, eu tenho que lançar a mão dos recursos que respeitem as decisões dele, para poder ajudar. Outra coisa é consultar o ecossistema, fazer aquela avaliação tipo SWOT, né, que a doutora Estela, inclusive, usou essa ferramenta para apresentar um trabalho lá no Congresso Mundial de Doença Falciforme esse ano, que é avaliar as fraquezas, as forças, as ameaças, né, e as oportunidades do ecossistema, para você melhor traçar o seu plano de cuidados, usando o que, o quando, o onde, o porquê, o quando, o quem e o quanto custa. Uma coisa importante é começar e corrigir a rota se necessário. Roberto Carlos talvez diria: além do horizonte existe um lugar. E a dependendo, né, a vida não é uma estrada reta, muitas vezes parecida com as curvas da Estrada de Santos, você tem que corrigir sua rota. Você não deve deixar para depois. O tempo passa
e ele é implacável. Aqui eu já lembro de Erasmo Carlos, né? Quando ele fala que, a respeito de ficar sentado à beira do caminho, o que isso pode representar da perda de oportunidades para você ou para outra pessoa. E o tempo passa e ele é implacável. Então, ele também diria: é preciso dar um jeito nisso, meu amigo. É melhor você lembrar que cuidados paliativos é algo que faz parte da sua vida de maneira natural, algo que você deve encarar e oferecer também, sendo redundante, com essa naturalidade, para que o paciente e a sociedade comecem a entender isso de uma outra forma. E todo o resto é comunicação, comunicação e comunicação. E para finalizar, gostaria de lembrar o filósofo Chacrinha mais uma vez: quem não se comunica se trumbica, e é uma das maiores verdades que existe no mundo. De uma maneira, assim, às vezes, divertida de encarar, mas é um problema que pode ser muito sério para quem deixa ele passar de maneira negligente durante a vida. Agora agradeço, já encerrando, agradeço especialmente a oportunidade pela desaposentadoria que aconteceu aí com esse convite de voltar a participar dessa equipe incrível da escola, convite do Dr. Celso, da doutora Estela, da oportunidade que eu tive de encontrar essas figuras maravilhosas que são os residentes médicos, que fazem minha vida melhorar a cada dia e tentar um dia voltar a ser um hematologista com H grande, maiúsculo, se algum dia eu fui. Obrigado, doutor Walter, obrigado pelo convite. Estou à disposição para as perguntas. Muito bom, muito bom, viu, Yuri. Realmente é uma visão diferente, né, do que a gente está habituado. Eu acho que uma frase que você citou, que eu acho que hoje, diante de tantas oportunidades de terapias, tantas novas drogas, realmente a gente tem uma obstinação por tratar, né? E às vezes a gente esquece o paciente como um todo, né? Então, só para te contar que eu acho que uma das experiências mais interessantes que nós temos no ambulatório de mieloma hoje é um paciente jovem, de pouco, 50 e poucos anos, com mieloma dialítico, é um mieloma de cadeia leve livre, então ele é dialítico desde o diagnóstico, já transplantou, já teve a primeira recaída, encontros em tratamento, é um jornalista, inclusive, e a melhor experiência que ele conta foi justamente de participar do ambulatório de cuidados paliativos lá da Unifesp. Então é interessante isso, a gente acaba oferecendo a todos os pacientes, porque eles vão ter uma doença crônica, eles vão estar tratando, em algum momento eles vão estar sempre em tratamento, né? Algum cuidado, pelo menos. A gente oferece a todos a oportunidade de passar pelo nosso cuidado paliativo. Mas são poucos os que aceitam, justamente por isso, porque às vezes são muitas outras especialidades que já são agregadas, como cardiologia, nefrologia. Então, às vezes, eles são um pouco reticentes quando a gente oferece, né? Então, a gente tem o Equipe Multi, que nos ajuda bastante, mas é te contar isso, de que a gente teve tem uma ótima experiência que é com esse paciente, e ele tem um blog que ele acaba divulgando bastante sobre a experiência dele com o cuidado paliativo. Eu acho que essa oportunidade, né, que, no caso, os pacientes têm no ambulatório, eu não tive a oportunidade ainda de visitar o seu ambulatório, mas eu tive de visitar o do Fábio. E o Fábio, antes de mais nada, foi quem me ensinou a ver lâminas, foi a primeira pessoa que me mostrou a leucemia cabeluda. Então não esqueço disso mais nunca. O Fábio tem ali exercido um trabalho é, é, em nível primário, né, de cuidados paliativos e muitas vezes um referenciamento também para níveis secundários ou terciários que eu pude vivenciar e acho que isso faz uma diferença muito grande na vida dos pacientes. E a gente sabe que o médico, às vezes, pelas suas atividades, ele tem um tempo um pouco exíguo, né, de ficar com o paciente, quem fica muito é a enfermagem, mas o médico ainda, ele ocupa um espaço no imaginário das pessoas, né?
de que que faz parte da vida, né, do cuidado da vida das pessoas. Então eu vejo assim, o que o Fábio faz por ali, né, eu tive a condição de presenciar, é sensacional. A receptividade dos pacientes é muito diferente. Imagino que no seu ambulatório deve ser a mesma coisa. Mais uma vez, obrigado, viu, Walter, pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Eu acho que o, o- não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Sim, eu acho que o Aldir levantou a E, mão. bom Sim. dia. Doutor Yuri, eu queria, na verdade, fazer um comentário, elogiar a sua lucidez, a sua clareza, que, na verdade, o senhor traz para a gente como que se a gente ressuscitasse uma medicina que hoje ela é basicamente tecnicista e a gente voltasse a atenção para aquilo que eu acho que é o que mais importa, que é o paciente, né? E esses conceitos, inclusive no Rio Grande do Sul, existe hoje um grupo de instituições liderado pelo professor J. J. Camargo, que é um importante cirurgião torácico, que eles fazem uma disciplina chamada Medicina da Pessoa, né? E essa disciplina da medicina da pessoa, ela traz a discussão justamente essas questões, né? E aí a gente aqui num grupo de pós-graduandos, tanto da oncologia quanto da hematologia, lidam muitas das vezes com aquele sentimento paternalista do médico de tratar, né? E muitas das vezes se desapercebem dessa importância de pensar aí nesses conceitos que o paciente traz para ele. E eu atuo muito na medicina legal também, principalmente como perito de alguns tribunais. E uma das questões que a gente avalia hoje, tem visto, inclusive, né, como pedido dos juízes, é a obstinação terapêutica, né? Muitas das vezes, alguns dos quesitos, né, que são levantados por muitos magistrados, se ouve aí a abstenção de abuso, que a gente chama, na verdade, o dever de abstenção de abuso. E o dever de abstenção de abuso, muitas das vezes, aí está englobado isso que o senhor trouxe, né? Então, eu queria parabenizar o senhor por trazer esses conceitos. Eu acho que esses conceitos eles precisam, tanto para quem já tem muito tempo de experiência, né, que pode ser aí consumido pela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sempre fiz assim, vou morrer assim. Esquece de avaliar sua matriz SWOT, esquece de avaliar aí os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e pelos novos, né, que muitas das vezes são formados a partir desse tipo de pensamento. Então, eu só queria parabenizar o senhor e dizer que a forma como o senhor aborda isso é muito clara e muito objetiva. Parabéns, professor Yuri. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero, assim, se algum dia puder contribuir em alguma outra coisa, pode entrar em contato comigo, compartilhar o contato depois, tá bom? Obrigado mesmo. E, muito bom. Yuri, a gente tem duas perguntas no chat. Pois não. É, uma é como você avalia o papel da enfermagem no contexto do cuidado paliativo? Quais pontos necessários para os enfermeiros crescerem ainda nessa temática? Uma pergunta do Peterson. Bom, a enfermagem exerce um papel fundamental. Existem cenários até que a gente pode dispensar o médico, né, dentro do contexto da equipe multi, mas dispensar o enfermeiro é ainda mais difícil. Porque o enfermeiro, ele é o gerentão, ou a enfermeira gerentona, né? No bom sentido, de todo o cuidado. É quem está ali mais próximo do paciente, quem mais trabalha para poder entender as queixas, sincronizar as demandas. E se a pessoa tem interesse em aprender ou trabalhar nessa área, ela pode procurar, existem vários cursos por aí, né, cursos muito bons, mas antes de mais nada, além do conhecimento, além da questão de exercer uma prática, depende muito da atitude. É você começar a agir de maneira paliativa. Porque, assim, mais uma Sim. vez falando da Bíblia rapidamente, no sentido histórico, existe lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que ele fala que a fé sem obras é morta. Então não adianta você ter muita fé, muito estudo e não sair do lugar. Então basta
procurar e começar, e corrigir a rota. A vida é assim. Yuri, temos uma outra pergunta da Noemi, que é sobre o cuidado emocional da equipe que assiste o paciente, né? Como que podemos contribuir para que esses cuidados, para que as pessoas possam, né, importante na importância do suporte emocional para os profissionais, né? Que eles se dizem, como é que lidam com essas situações desafiadoras. Você acha que tem alguma recomendação para que a gente busque também um apoio emocional? Sim, sem dúvida. E começa pela comunicação. Então, nós temos que primeiro comunicar que existe essa rede de apoio intra-equipe, é o tal do cuidando de quem cuida, e agir proativamente. E, lógico, é que saber também lançar a mão de recursos que possam ajudar no dia a dia, e não só ali no apoio do trabalho, mas também que isso seja traduzido em casa. Então, quer dizer, se a pessoa tem um bom ambiente no trabalho, mas tem um ambiente ruim no restante, quer dizer, do trabalho para fora, isso também impacta na qualidade do dia a dia. E aí, quando a pessoa fica só lidando com notícias difíceis, com situações complicadas, né? Doenças graves, doenças avançadas, ela acaba entrando num circuito, numa espiral negativa. E isso tem que ser trabalhado de uma maneira assim personalizada. Cada caso é um caso. Eu falo isso para os residentes, né? Que é muito chocante quando eles saem da residência quando a gente sai da residência de clínica e se depara com a hematologia, e que às vezes a hematologia, pela biologia de alguns tumores, é muito frustrante, né? A gente se frustra muito, porque às vezes não tem muito o que oferecer, e às vezes os tratamentos acabam sendo tem aquela doença, aquela leucemia aguda que não vai bem com nada, aquele mieloma que não responde a nada. Então, às vezes frustra pela própria biologia da doença, né? Então, quando a gente vem da clínica médica, a gente vem com uma visão um pouco distorcida, de que a gente quer salvar, a gente quer tratar todo mundo, e a hemato, ela nos deixa um pouco frustrado em relação a isso. Eu lembro que os 6 primeiros meses da residência é muito chocante. Foi muito chocante para mim, e eu sempre converso com os residentes que acaba sendo também essa situação, né? Sem dúvida, é uma especialidade muito complexa, né? Como eu falei aqui, é de alguns paradoxos, né? Uma especialidade em que se faz transplante quase todos os dias e não se chama de transplante, que são as transfusões. E faz transplante, chama de transplante autólogo, que não é transplante. E, E tem leucemia cabeluda, tem leucemia que não é câncer, né? LGL. E, enfim, linfoma que é chamado de micose, então é uma especialidade complexa mesmo. Muito bom, Yuri. Muito bom. Acho que a gente tem mais alguma pergunta. Acho que a gente pode encerrar. Parabéns pelo trabalho, viu, Yuri? Eu realmente quero que você visite a gente lá no ambulatório de sexta-feira para você ver como é que funciona a dinâmica do mieloma atualmente. Vai ser um prazer recebê-lo lá, tá bom? Tá bom, Walter, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo e continuo à disposição. Tá joia. Então acho que agora a gente segue com a aula da hemoterapia, né, doutor Dante? Obrigado. Parabéns, Yuri. Um abraço. Parabéns. Obrigado, obrigado. Um abraço.